Maranata, serve trazendo mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai para a parte quarta, tá? E hoje vai ser importantíssimo porque eu vou falar sobre as experiências que eu passei, que eu vi com meus próprios olhos, assim, face a face, e que aconteceu, beleza? Mas para começar, eu vou deixar um versículo bíblico aqui. Aliás, vou deixar versículos não, vou falar parte da quando Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo há 2000 anos atrás, beleza? Legal, né? Quem já leu a Bíblia deve ter percebido que quando Jesus andava no meio do povo, curando, abençoando, transformando vida, salvando vida, nenhuma pessoa humana o reconheceu como filho de Deus. Nenhuma. Mas os demônios reconheceram Jesus. Um fato marcante foi que quando Jesus foi para Gadara, ele tinha saído de um culto com seus discípulos e falou para os discípulos: vai vocês para esse lado que preciso passar em Gadara. E Jesus foi para Gadara, foi sozinho, não foi acompanhado com os discípulos. Porque lá tinha um endemoniado no cemitério, né? Um endemoniado no cemitério, lá na cidade, ele era chamado um gadareno, na cidade de Gadara. E quando os demônios sentiram que Jesus se aproximava, só para você ver o poder de Deus e a sua influência. Jesus vinha longe, Jesus nem tinha entrado na cidade. Jesus ainda nem tinha entrado na cidade, ele tinha descido do barco e caminhado em direção à cidade. Os demônios que estavam no cemitério, naquele homem gadareno, correu em direção a Jesus Cristo e gritou: que faz aqui, filho do Deus Altíssimo? Viesse nos atormentar antes do tempo? Então os demônios reconheciam e via ali Jesus Cristo, a presença do Deus vivo na terra que veio para salvar a humanidade. Outra parte importante que é focada na Bíblia é quando Jesus Cristo e seus discípulos estão passando numa cidade, não me veio o nome agora, mas tem uma clarividente lá na cidade que fazia previsões para aqueles que poderiam pagar suas previsões, dizendo onde fazer suas apostas, onde investir para ficar rico, né? Então, essa mulher que tinha esse dom, quando viu Jesus Cristo e seus discípulos, gritou: esse é Jesus, esse é o Filho de Deus, esse é Jesus, esse é o Filho de Deus. No meio da multidão, ninguém deu a mínima, ninguém ligou, mas a mulher, que estava cheia de demônios, reconheceu ali que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E a multidão que em volta dela estava, que passava perto de Jesus, não reconheceu Jesus Cristo como o Filho de Deus. Outra parte importante, o qual não vem agora, mas tem outra parte que Jesus fala, que todo mundo está comentando sobre quem é Jesus, e Jesus chega para um dos discípulos e fala o que eles acham, quem é Jesus, né? Porque estava havendo até dúvida ali. Bom, o que eu quero dizer é só enfatizar que os demônios, não importa onde ele esteja, no céu aqui não está, né? Mas se estiver no inferno ou se estiver sobre a terra atormentando as pessoas, eles reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E você que está ouvindo, você também reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Parabéns se você reconhece, porque Jesus Cristo veio em vida e ocupou um lugar aqui maravilhoso, o lugar da nossa morte, da nossa destruição. Ele ocupou esse lugar e salvou a gente de todos os males. Ele levou na cruz do Calvário com ele. Isso foi um presente extraordinário. Ele pagou a preço de sangue a nossa vida, a nossa alma, tudo que vinha sobre a gente, ele pagou nosso resgate com a vida dele, derramando seu sangue na cruz. Aleluia, Maranata, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa atitude linda e maravilhosa. Mas agora a gente vai pro vídeo, gente. Hoje o vídeo vai estar recheado de experiências espirituais, tá? Essas experiências espirituais que eu vou estar falando vão ser de antigas, vão ser mais recentes e também atuais, tá? Vou trazer tudo aqui num pacote só e você vai comparando aí se você tem passado por isso, se você já passou por isso ou se você está passando agora esses tipos de situação que é muito importante, tá? Todo mundo sabe que a gente pisa em dois mundos, todo mundo
qualquer ser humano na face da Terra é tanto espiritual como material, né? Porque a gente está no mundo físico e no espiritual. Mas tem uns que estão mais avançados e conseguem pisar nos dois mundos, principalmente no espiritual, e ter uma alta sensibilidade, tá bom? E tem muita gente que tem esses dons maravilhosos de alta acessibilidade no mundo espiritual, no entanto, usa no lado negro da história. Em vez de usar a serviço de Cristo, usa a serviço do diabo. Infelizmente tá assim, mas essas pessoas têm a chance de usar o dom que Deus deu a serviço de Deus e não do inimigo, né? Então vamos lá, olha. O primeiro fato eu vou contar para vocês, um fato muito importante, foi que quando teve uma parte, já faz tempo, gente, essa visão, essa não é uma visão, isso foi de fato e de verdade que aconteceu. O pai do meu filho, inventando que ia dar alguma coisa para o meu filho, que ia presentear o filho dele com um apartamento, comprou um apartamento na cidade e disse que era do filho, que ia dar ao filho, mas tudo isso era só uma jogada para enganar a justiça e com isso usar como pretexto para sair coaguetando de canto em canto aqui onde eu moro para levantar espírito de inveja das pessoas contra a minha pessoa, né? E quando ele estava lá mostrando, sabe, ele induz as pessoas, ele convence as pessoas a acreditar que ele é uma pessoa maravilhosa, o qual ele não é. Eu vi nos olhos dele, teve um momento muito sério lá, que ele começou a ficar totalmente transtornado. Então, eu vi os olhos dele é um pouco claro, né? E eu vi claramente quando ele olhou para mim com muita raiva, com muita fúria, e os olhos deles ficaram preto na hora. Aqueles olhos claros que ele tinha foi coberto com uma nuvem preta. Ficou preto, ficou enegrecido, sabe? Tem olhos pretos, que é normal da pessoa, e um olho enegrecido, preto das trevas, é um olho bem assustador, bem mais feio. Então essa foi uma experiência que eu vi que nele habitava algo estranho. Aí eu falei para ele, eu sabia que esse seu comportamento era induzido por demônio, você é um fantoche na mão de Satanás. E ele simplesmente começou a chorar, sentou no sofá e foi comer dente de alho, achando que ao comer dente de alho ele expulsava os demônios que estão dentro dele. Os demônios que estão dentro dele não estão sendo alimentados, não é expulso por alho, é expulso pelo comportamento dele, se ele mudar o comportamento dele, porque todo mal, toda falsidade, todo comportamento maligno dele que ele pratica, ele alimenta esse demônio dentro dele. Então, essa foi uma das experiências, né? A próxima experiência, gente, foi muito marcante também, foi extraordinária e que passou também. No mesmo tempo que essa visão dele me mostrou, a mãe dele tinha falecido. A mãe dele tinha falecido e antes da mãe dele falecer, ele foi visitar a mãe, dar sua última despedida, né, no hospital. E quando chegou lá, a mãe dele olhou para ele e se assustou, arregalou os olhos, mas não pôde falar nada. Porque como a mãe dele já estava para morrer, já estava nos dois mundos, já estava mais lá do que cá, ela viu claramente que o filho estava com uma coisa das trevas carregando ele. E foi aí onde eu juntei os fatos, porque no dia que o meu filho nasceu, ele disse que o pai dele apareceu para ele e conversou com ele. Então aí eu fiquei juntando todos os fatos. Ó. Primeiro o pai dele aparece para ele e fala sobre o meu filho do nascimento. Aí depois eu vejo os olhos deles preto e enegrecido. E depois a mãe dele, antes de falecer, olha para ele assustadoramente e falece. Ela queria dizer algo e não conseguiu falar porque ela já estava na sua última despedida e então o demônio deixou que ela visse que o filho dela estava possesso de demônio, anda nele coisa ruim, né? Aí eu juntei os pontos, né, direitinho e aí foi confirmado tudo, não só a experiência minha, mas a experiência dele, que ele contou pra mim, e como a experiência da mãe que faleceu e ele contou pra mim, então eu juntei e daí se encaixou tudo perfeitamente com o que eu suspeitava que estava nele. E tudo isso só está nele porque ele alimenta, tá bom? E também teve experiências extraordinárias nesse sentido também, que não foi já na parte do pai do meu filho, foi sim na parte do meu irmão. O meu irmão, ele eu vou colocar entre aspas um pouco de estranho nele, sabe? E quando foi bem no tempo do carnaval de 2 anos atrás, o meu irmão chegou e falou assim que o meu pai, que já é falecido, apareceu para ele. Apareceu 3 vezes, de maneira
horrorosas e assustadoras e nojentas, tipo uma pessoa mulambenta, preta, suja, cobertos de cobras e muito horroroso. Ele descreveu uma imagem terrível e ele apareceu para o meu irmão e 3 vezes, e toda vez que ele apareceu ele incitou discórdia, incitou o roubo, que é o roubo de herança, incitou destruição, incitou briga e discórdia. Então aí eu juntei os fatos e falei para ele que quem tinha aparecido para ele foi demônios materializando, usando a imagem do meu pai para se apresentar a ele. E ele bateu o maior papo com o diabo, achando que era a aparência do pai dele, só que era muito satânica para ele achar que era o pai dele, né? Então aí eu vi a confirmação seríssima que o inimigo ele usa imagens de pessoas, de nossos parentes falecidos, para se apresentar à pessoa que ele quer destruir. E realmente esse meu irmão ele tá descendo de rio abaixo, tá? E citou tudo isso, briga, discórdia e destruição entre a família, né? Então isso foi outro fato de experiência que ele me contou, mas que eu não tive, que ele teve, tá? Outro fato importante também, eu posso dizer que esse também é um dos fatos bem assustador. Eu, no período da tarde, fui tirar uma sonequinha. Nesse período da tarde eu estava cansada, exausta, jururu, sabe? Naquele sentido jururu que a pessoa só quer descansar. E eu fui lá tirar uma sonequinha no período da tarde, de tudo claro, com sol fortíssimo, né? E eu abri o olho assim de repente. Quando eu abri o olho de repente, eu vi claramente o rosto do diabo, bem no meu rosto, me encarando. Eu não fiquei com um pingo de medo, é incrível isso. Eu simplesmente olhei assim e pensei na minha mente bem rápido, como o bicho é feio. E repreendi. Quando eu falei em nome de Jesus Cristo, ele já sumiu. Eu não precisei nem terminar a oração, ele simplesmente sumiu. Eu não sei essa visita que ele queria fazer, ou ele foi invocado e mandado para praticar algum mal contra mim, porque bem nesse período eu estava cuidando do meu terreno, no meu sítio, e eu fui cavar um espaço no chão para plantar uma muda de árvore, e quando eu estava cavando, a enxada bateu em uma porcelana. Alguém fez uma bruxaria e enterrou no meu terreno, uma bruxaria cara, não foi barata, porque era um vaso de porcelana caríssima. Então eu suspeitei que isso só poderia vir da parte do pai do meu filho, porque dentro desse vaso, esse vaso não era barato, era porcelana puríssima. E eu bati com a enxada lá e a porcelana quebrou, e dentro dela tinha uns papel e com as escritas que o cupim já estava comendo, né? Por isso é como se tivesse colocado um papel com as escritas derramado ou colocado alguma coisa ali, o qual fez um cupim, dar um bicho e comer aquele papel, o qual foi embrulhado. Também tinha uma colher lá dentro, acho que mexeram tudo e junto com a colher fizeram o pacote e enterraram, só que não enterraram tão fundo, enterraram raso a ponto de 2 dedinhos de fundura da terra eu já bater com a enxada e quebrar essa porcelana. Então foi algo que tinha sido enterrado no meu terreno para me prejudicar, e eu sei que nesse tempo eu ficava o maior tempo fora na rua, eu levava meu filho para a escola, eu ia fazer as coisas e voltava para casa só no período da tarde. Então tinha tempo suficiente de qualquer pessoa vir no meu terreno e fazer o que quiser, né? Interessante isso também, né? Agora vamos para a parte mais importante, para a parte de curas. Quando eu morava ainda em São Paulo, o meu filho estava mais ou menos, tinha um aninho, estava começando a andar, né? Tinha começado a andar, e eu fui visitar a minha tia, que mora no lado do Sacomã. Eu fui visitar a minha tia por ali. E quando eu cheguei lá, eu não consegui chegar até a casa da minha tia. Eu parei bem perto do outro lado da rua e fui para a casa onde morava meu irmão com a esposa dele. Quando eu cheguei lá, ela falou para mim que no dia anterior ela tinha ido com uma crise renal terrível para o hospital,
tomar injeção Bezetacil para passar dor, porque ela tinha cálculos renais e quando a crise vinha, ela chegava a desmaiar de dor. Então foi onde fortemente em mim foi ativada alguma coisa, eu me senti quente. Quando eu me senti quente, quando ela passou aquela palavra, o que ela tinha passado, eu esquentei, meu coração esquentou, minhas mãos assim, sabe, minha presença, e eu falei de Jesus, sobre o que Jesus fazia e os milagres, né? E fui-me embora tranquilo. Depois ela ligou e falou que no mesmo dia que eu falei de Jesus Cristo, que ela contou para mim o que ela tinha passado no hospital, e isso era constante, toda semana ela estava no hospital tomando Bezetacil, ela falou que ela colocou 3 pedras tamanho de caroço de feijão e não sentiu dores. Por incrível que pareça, ela foi curada de cálculos renais e eu nem sabia que isso foi porque eu preguei uma palavra de cura para ela. Então eu vejo que Deus é maravilhoso, a pessoa nem sabe o que está fazendo e Deus já está usando ali a pessoa como uma ferramenta para fazer coisas extraordinárias, né? E eu tinha ido lá em direção à casa da minha tia para falar com ela, para saber como é que ela estava, e acabei não chegando lá e fiquei todo o tempo na casa do meu irmão. Isso foi a vez que me chamou a atenção, mas teve outros casos antes também que eu fiquei falando, nossa, será foi porque eu invoquei a presença de Deus e pedi que curasse tais pessoas de um problema de saúde gravíssimo? Eu fiquei pensando, né? Mas isso quem sabe é Deus, porque quando a cura vem através de uma pessoa, não é a pessoa que está curando, é Jesus, é o Espírito Santo, né? Aleluia, amém e graças a Deus. Essa foi a primeira vez. Aí, daí por diante, tudo que eu sentia, eu repreendia. Se eu sentia uma dor, eu repreendia, sumia. Se eu sentia alguma coisa estranha, algum incômodo, uma perturbação, eu repreendia, expulsava, saía, né? Então, esse foi, mais de foco de cura, esse foi o primeiro. O segundo, foram vários, mas que agora é recente. O meu gatinho, quando ele nasceu, 3 meses depois, começou a nascer um osso apontando entre o olhinho e o nariz. O ossinho começou a apontar e eu falei, tem alguma deformação estranha aqui no rostinho do gatinho, que tá saindo um osso para fora. E eu fiquei preocupada, porque se isso tá acontecendo do lado de fora, imagina o que tá do lado de dentro do gatinho, né? Pra tá havendo essa deformação. Aí eu peguei o meu dedo, apontei, coloquei em cima daquele osso que tava nascendo estranho ali para fora e falei, você não vai continuar nascendo, você vai secar e todo o mal que estiver causando aqui na ossada do gato, no rostinho dele, vai sarar em nome de Jesus Cristo. E no outro dia, aí esqueci. Quando foi no outro dia eu falei, cadê meu gatinho? Quero ver como é que ele está, se esse negócio avançou ou não. Quando eu olhei não tinha nada, sumiu, desapareceu. Então dá para ver que Jesus cura não só pessoas como animais de estimação. Se tem um animal sofrendo e você ama dele, você pode repreender aquele mal e aquele mal some. Aí eu achei uma experiência extraordinária. Depois, quando foi mais ou menos 2 meses depois, o gatinho já estava com 6 meses, né, mais ou menos. Eu percebi que estava uma mancha no mesmo olhinho do lado do osso que estava apontando, uma mancha marrom estava tomando conta do olho dele, como se tivesse alguma coisa do crânio lá de dentro, na bola do olho, e estava mostrando ali uma mancha marrom terrível. Aliás, o vídeo está até no ar, eu coloquei a cura do olhinho do gato aqui também nesse canal. Depois, se eu achar o vídeo, eu vou colocar na descrição para vocês verem. E eu falei, filho, traz a câmera aí só para me filmar. Eu repreendi o ossinho voltou, sumiu. Eu vou repreender esse mal gravando e vamos ver se ele vai sumir também. Aí eu coloquei o dedo sobre o olhinho do gato e falei assim. O gatinho fechou o olhinho, né? Eu coloquei o dedo em cima e falei assim: em nome de Jesus, essa mancha do olho desse gato some agora. Some, não vai prosperar, vai retroceder, esse mal não vai à frente. E se tiver alguma doença mais grave no crânio, na ossada da frente do gato, na sua cabeça, seca agora, não importa o que seja, seca em nome de Jesus Cristo. E graças a Deus, para a honra e a glória de Deus, depois que eu fui ver o gatinho, a mancha do olhinho dele sumiu. Eu vou colocar, talvez se eu achar, eu coloco o link na descrição, mas esse vídeo da cura do gato eu fiz questão de gravar um trechinho pequenininho e soltei aí no vídeo para ver o que Deus faz, o quanto ele é maravilhoso. Então eu vi que aí, quando eu falava uma coisa, acontecia.
né? Então, também foi sobre o caso da minha mãe, quando ela apareceu de repente. Lembra que no primeiro vídeo eu falo que eu tive uma visão de um tumor, uma célula estranha, enraizada e crescendo a vapor, a todo vapor, tomando conta do tecido humano de alguém? Então, aí todo mundo já ficou preocupado e achando que minha mãe ia morrer nessa cirurgia. Não importa se a minha mãe foi uma pessoa ou não para mim, não importa, não me interessa, né? E eu falei, ela não vai morrer. E quando foi no último dia que ela ia pro hospital, no último dia, no período da tarde, eu fui lá e falei: tu não vai morrer. Vai passar por essa cirurgia e vai voltar para casa. E ela não morreu, ela passou pela cirurgia. Eu estava orando para o caroço sumir, mas tinha muita força espiritual maligna em volta dela, querendo que ela morresse, sair do caminho para ver briga de herança, né? Então, era um peso espiritual tremendo lá, enquanto eu orava da minha casa para que o espírito de morte saísse da casa dela. Lá, os espíritos imundos queriam que ela morresse bem rápido. Eu só fiquei na profecia: não vai morrer, e não morreu, graças a Deus. Ela está aí, firme e forte, amém? Agora vamos para a próxima experiência, que também é extraordinária. Para quem tem crianças que têm a dor do crescimento, para pessoas que têm filhos e já passou por esse processo, o meu filho, ele tinha a dor do crescimento. Quando ele estava crescendo, os ossos deles esquentavam e queimavam muito e ele chorava muito de dor. E isso continuou fazendo isso, e eu falava: tem alguma coisa errada, levava no médico, e aí foi o médico que falou: ele tem a dor do crescimento, ele está crescendo rápido, os ossos dele ficam vermelhos, a perna fica vermelha, os ossos estão crescendo muito rápido, e ele sente muita dor por causa disso. Aí eu falei, entrei na presença de Deus e falei: Senhor, meu filho vai crescer sim, saudável, vai ficar alto, bonito e maravilhoso, mas essa dor não vai acompanhar ele mais. E eu coloquei as duas mãos em cima das perninhas dele, né? E falei: essa dor não vai permanecer mais, em nome de Jesus Cristo. E a dor sumiu. Ele passou desses dias para cá, ele cresceu saudavelmente. Hoje ele já tá bem alto, sabe? Até na altura acima do normal, um pouquinho, mas está aí saudável e nunca teve mais dor do crescimento, desde os 5 anos até hoje, que ele já é adulto. Então, isso foi uma experiência, e não sou eu que tenho esse poder. Esse poder vem direto de Deus, vem direto do Espírito Santo, vem direto da fonte, que é Jesus Cristo. Porque está escrito na palavra dele: se você crê em mim, Jesus falou e deixou muito claro: se você crê em mim, aceitou ele como Jesus e Salvador, e de fato e de verdade você crê nele e está com ele, ele te dá o mesmo poder e autoridade para você amarrar, expulsar, repreender tudo e qualquer coisa que te faz mal. É dele que vem. É dele que vem. Quando uma pessoa está pregando o evangelho, quem está convencendo as pessoas não é aquela pessoa que está pregando, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que convence a pessoa de aceitar o evangelho e andar de acordo com o que ele ensina. Isso é maravilhoso. Então, essa repreensão de repreender dor, qualquer coisa. Meu filho sentia qualquer coisa, eu falava: tá repreendido. A gente ia para a escola e ao percorrer o caminho, alguém olhava para ele e ele já sentia dor na perna, começava a mancar, e eu falava: tá repreendido, seta maligna. E some instantaneamente, é só repreender em nome de Jesus Cristo. Então, dali eu vi que eu tinha uma habilidade muito boa. E agora, recentemente, bem recente mesmo, eu fui para a rua fazer compras, né? E quando eu estava esperando um veículo para vir para casa, uma pessoa que eu conheço, não sei quem é, mas sempre vi na rua andando por lá, indo fazer compra, ele passou perto de mim e ele falou que ele estava com um caroço na boca, na gengiva, entre embaixo da língua e o dente. Ele estava com um caroço. E ele já estava reclamando desse caroço já fazia uns 3 meses, porque já estava há mais tempo já crescendo e machucando a boca, incomodando, ele não conseguia comer. Aí quando ele falou isso para mim, eu falei: só pode ser Jesus, colocou ele aqui para ele ser curado. Então quando ele falou isso, eu falei: olha, na passagem bíblica tem uma passagem muito importante quando Jesus esteve aqui, que é sobre a figueira. Jesus acordou cedinho no deserto da Judeia para pregar o evangelho, se dirigiu a uma figueira, e essa figueira teria que reconhecer Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso. Se era tempo de fruto ou não, essa figueira tinha que estourar seus frutos maduros para que o Todo-Poderoso, o Criador dela, alimentasse o seu Criador.
e essa figueira não soltou o figo para Jesus. Então Jesus falou que de ti ninguém coma mais fruto e foi embora com seus discípulos. Quando passaram de volta no período da tarde, a árvore já estava seca e os discípulos falaram: Mestre, aquela árvore que o Senhor falou que de ti ninguém coma mais fruto, ela está totalmente seca. Então aí a árvore não reconheceu o seu Criador e não liberou os frutos para ele se alimentar. A mesma coisa é conosco. Se você não reconhece Jesus como seu Salvador, a gente seca na vida e não podemos fazer isso. E eu preguei essa passagem para ele e falei: em nome de Jesus Cristo, o caroço que está na sua boca seca agora, assim como aquela figueira secou, esse caroço seca. E pronto, veio o veículo, eu fui embora para casa, esqueci o fato. Quando foi mais ou menos uma semana depois, eu encontro este homem feliz da vida dentro do supermercado onde eu costumo fazer compra, já mastigando alguma coisa, todo feliz e comendo. Eu falei: Jesus é maravilhoso, filho. O homem que reclamou da boca, que estava usando uma máscara na boca por causa do incômodo, do sofrimento e do inchaço, agora está ali feliz da vida, desinchado e comendo. Ele recebeu a cura imediatamente, e não fui eu que curei, foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo. Isso é mais um fato importantíssimo, que Jesus está vendo tudo que a gente faz. Deus está vendo tudo que a gente faz, seja bom, seja ruim, escondido ou não, Deus está acompanhando, Deus está vendo tudo, sabe? Deus está vendo tudo, acompanhando. Toda vez quando eu tô na cidade passeando e passa alguém com problemas de saúde perto de mim e eu estou vendo aquilo, eu chego a me arrepiar fortíssima. Eu não sei se é a presença do Espírito Santo de Deus dizendo: profetiza a cura dela, faz a cura dela, sabe? E como eu sou nova nesse trato, eu fico assim, eu só na minha mente. Eu não chego para a pessoa e falo: seja curada em nome de Jesus Cristo. Mas na minha mente eu falo: Senhor, cura essa criatura, sabe? Mas eu já senti várias vezes. Uma criança, sabe aquelas crianças que tem problema de pele, que nasce com a pele seca, sem eletricidade, sem elasticidade da pele, a pele totalmente seca, descamando? Aquilo é um sofrimento terrível. Uma vez eu vi uma criança dessa no supermercado e eu vi ele e ele ficou envergonhadinho, mais ou menos uns 5 anos por aí, e eu olhei na pele dele completa, eu me arrepiei do pé à cabeça, sabe? Esquentou a minha presença, o meu corpo esquentou e eu fiquei arrepiada do pé à cabeça, e eu falei: vou profetizar a cura dessa criança. E eu saí procurando a criança, e o mercado nesse tempo estava cheio de gente, lotado, e eu acabei não achando mais a criança para profetizar a cura dela, mas eu senti o impulso. Era como se o Espírito Santo, eles são tão sensíveis, tão maravilhoso perto da gente, que ele não assusta, ele está todo tempo com a gente e a gente não sente essa presença forte dele, sabe? Mas ele se manifesta quando algo ele quer fazer através da pessoa. É incrível. Deus seja louvado, Senhor Deus dos exércitos, eis-me aqui. Jesus Cristo, eis-me aqui. Espírito Santo, encha-me da tua presença, Senhor, eis-me aqui. São experiências muito boas, o qual eu tenho constantemente, no entanto, é guardado para mim. Por quê? Porque onde eu estou é um ninho de cobra tão terrível que isso bloqueia eles de receber qualquer coisa que venha da parte de Deus através da minha pessoa, né? E também uma coisa bem importante, gente, que Deus me revelou faz pouco tempo também. Eu vi o estômago de alguém, foi em visão, eu vi o estômago de alguém com 6 caroços, 6 tumores. Eu não sei quem é, mas deve ter alguém aqui perto de mim, na vizinhança. Deve ser essas pessoas que têm tanto ódio de mim, tá com tanto ódio, com tanta fúria, que tá engolindo toda aquela ódio, tá desenvolvendo tumor no seu corpo. Só sei que eu vi um estômago, e no estômago eu via claríssimo, sabe? 6 caroços, 6 carocinhos, deixa eu ver, tamanho de uva. Sabe aquelas uvas pretinhas, redondinhas? Então, 6 caroços. Deu para ver claríssimo ali, 6 caroços dentro do estômago de uma pessoa, tá? Eu já tive várias visões de Deus Deus mostrando algo que possa ocorrer lá na frente. Várias visões, e eu tento ficar bem calma, tranquila e ampliar aquela visão para ver se eu consigo enxergar mais coisa, mas Deus só libera aquilo que Ele está mostrando, não libera mais nada, né? Porque se Ele liberar e esse problema de saúde for em alguém que está me fazendo mal, aí Ele fala: se eu liberar quem é a pessoa, provavelmente você não vai orar. Claro que não. É claro que não deixaria de orar por essa pessoa. É claro que eu oraria,
repreendendo todo o mal, expulsando a enfermidade que está na pessoa. Também eu já tive vários sentidos, sabe? De sentir o mal que as pessoas estão sentindo, as enfermidades que estão sentindo, e eu sentir alguma coisa atingindo assim o meu corpo, e imediatamente eu repreendo, porque eu também fico confusa. Eu não sei se eu estou sentindo o que eles têm e Deus está me revelando o que eles estão passando, ou eu estou recebendo seta maligna que chega assim no meu corpo a ponto da pessoa sentir ali a pancada ou o sentimento, alguma coisa desse sentido. E uma coisa que me acontece constantemente é os meus olhos, às vezes fica tudo claro, claro e colorido. Eu não sei se vocês sentem isso. Não é fraqueza, não é fome, não é nada. Só sei que a pessoa tenta olhar para uma coisa e você não vê nada além de luz, muita luz, só vê luz. Se você tem isso, deixa nos comentários, tá? Deixa nos comentários, deixa teu joinha. Comente o que você tem passado, as suas experiências, tá bom? Pra gente ir juntando os fatos para saber que não só eu que tenho esses tipos de sentidos, de experiência, tá bom? E seja inscrito do canal também para dar aquele apoio maravilhoso. Deus abençoe grandemente todos que estão aqui me acompanhando. Esteja na presença de Deus, seja abençoado e visitado por Ele, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Maranata, só podemos dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.